agora chegou a vez de falar de Nacional, né? Porque o Nacional e CSA já se enfrentaram 7 vezes. Vamos ver como foram esses jogos? E não é de hoje que Nacional e CSA se enfrentam pelo Brasileirão. A história começou em 1974. O Nacional de Paulo Isidório e Reis e o CSA de Valdir Espinosa foram campeões estaduais e tiveram vaga garantida ao Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Mas no começo do campeonato daquele ano, os dois times começaram mal e até a quarta rodada nenhuma vitória. E na rodada seguinte rolou o primeiro jogo da história, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Jornal do Comércio escreveu que quem abriu o placar foi o CSA aos 10 minutos. O volante Zé Leite atirou de longe. A bola repicou na grama, enganou o goleiro Procópio e ainda bateu no poste antes de entrar. Parecia que ia rolar a primeira vitória do Azulão no Campeonato Nacional, mas o time amazonense tinha uma carta na manga, Rolinha, que deu um novo ritmo ao Nassa. Após cobrança de falta, o zagueiro Renato Mineiro, que tinha vindo do Galo de Minas Gerais, chutou sem chances para o goleiro Zé Galego do CSA. E o Nacional foi para cima. E como diz o ditado, água bate em pedra dura, tanto bate até que fura. Expedito passou por Zé Preta, por Isauro e venceu Zé Galego. O atacante que veio do América do Rio fez o gol da virada, da primeira vitória do Nacional no Brasileirão de 1974. O segundo confronto só foi em 1981. O Nacional, ex-campeão amazonense com Marinho Macapá, Murica e Jason, e o CSA, campeão alagoano com Luiz Felipe Escolari e o amazonense Dentinho. As duas equipes se classificaram para a segunda fase e caíram no grupo com Vasco da Gama do Rio de Janeiro e Galícia da Bahia. E no primeiro jogo em Manaus, o Nacional venceu de virada e o Dentinho lembra muito bem daquele duelo. Em Maceió, contra o Nacional, o CSA ganhou e perdemos em Manaus. Foi uma derrota marcante que ficou na memória de todos que participaram daquele jogo. A gente ganhando de 1-0 até os 45 minutos, o Nacional empatou e aos 47 virou 2-1. Então foi uma derrota que a gente ficou muito triste, mas ganhou o time da casa. E esse clássico marca muito a minha trajetória no futebol brasileiro, no futebol alagoano, no futebol amazonense, que tive o privilégio de jogar contra o Nacional na minha cidade. Jorge Siri fez o gol do CSA e aos 40 minutos do segundo tempo, Eli empatou. E aos 45 minutos da segunda etapa, Jason fez o gol de mais uma vitória do Leão da Vila Municipal. E naquele grupo de 4 equipes, 2 se classificavam. O Vasco se classificou em primeiro e a segunda posição ficou entre CSA e Nacional. No jogo da volta no Trapichão, o CSA jogava pelo empate e não deu para o Nacional. Luiz Paulo, Mário e Romeu fizeram os gols da goleada de 3-0 e classificou o CSA e eliminou o Nacional de Manaus do Brasileirão de 1981. Em 1985, o Nacional de Marinho Macapá e Murica, Paulo Galvão e Sérgio Duarte foi tricampeão estadual e o CSA de Ditinho foi bicampeão alagoano. E no Brasileirão, novamente 2 jogos. O primeiro em Alagoas, nova goleada do CSA, Frank 2 vezes, Marcão contra e o craque Jacozinho fizeram os gols da goleada do CSA por 4-0. No jogo da volta, o Nacional queria vingança. A torcida compareceu. O ataque era formado por Dadá Maravilha, Edu e Benderlac. Mas o torcedor saiu frustrado com o time de Aderbaulana, porque a vitória foi apenas por 1-0. O jornal A Crítica colocou que o gol foi de Josival Contra. Em 1986, o Nacional foi tetracampeão amazonense com Aderbaulana e o CSA perdeu a final do estadual para o CRB. No Brasileirão, o Nacional começou vencendo o Alecrim do Rio Grande do Norte e veio para o segundo jogo brigando pela liderança do grupo. E o CSA queria pelo menos um pontinho no Vivaldão,
mas o time alagoano parou o Leão. O Nacional, de camisa branca com uma estrela no peito, não conseguiu encontrar o caminho do gol e retribuir a torcida e lotou o Vivaldão com uma grande apresentação. O jogo acabou empatado em 0-0. E o último confronto pela Copa João Avelanche de 2000, o Nacional mais uma vez campeão estadual e o CSA mais uma vez vice, perdendo a final para o Asa de Arapiraca. Jogando no estádio Rei Pelé, o Nacional estava com um jogador a mais. Mesmo assim foi derrotado por 4-3 no último duelo entre as equipes, que não se enfrentam há 26 anos e estão empatadas no retrospecto. Em 7 jogos, um empate e 3 vitórias para cada lado. O tira-teima vai ser em 2026. E de quebra, o time vencedor vai poder contar uma nova história, que derrotou seu rival e conseguiu o acesso à Série C do Brasileirão. Quer ficar por dentro da programação da Crítica? Basta se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir nossos vídeos, comentar e principalmente ativar as notificações no sininho. Assim você não perde nenhum programa da casa, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!